Hey guys, what's up? I'm back, estou de volta. Estamos com a nossa aula 27.2 de Review and Exercise. Eu não sei porque eu fico mexendo a mão, mas tudo bem. Vamos lá, porque tem umas atividades bem legais para a gente fazer logo depois. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Let's go! Olha a aula 27.2 com a teacher Patrícia Recher. It's a pleasure. Eu sou a doida das mãos. Aqui vocês não estão me vendo, mas eu fico aqui na televisão só gesticulando como se alguém estivesse se vendo. E na hora que eu falei gesticulando, ainda comecei a gesticular sozinha aqui. E aí, então, a nossa aula foi bem simples, assim. Simples e não tão simples. Eu acho um conteúdo fácil, porque você já tem todas esses conhecimentos dessa unidade 2, a gente aplicou tudo aqui, praticamente, nessas nossas Wish Centers. A gente já viu o passado simples, já viu o participio passado, então sabe de verbos regulares, sabe o que acontece quando usa verbos irregulares, sabe de tudo isso, prestou atenção nas aulas, né? E também se pesquisou mais depois, porque não adianta só prestar atenção nas aulas e não pesquisar mais, só a aula e ponto. Não, tem que ir atrás também mais de informações, certo? Então, tem uma da aula esse aqui, I wish you were here, que significa eu queria que você estivesse aqui. E aí, nós falamos sobre as wish sentences. Temos dois tipos de wish sentences, mas as wish sentences são o quê? Para expressar desejos ou lamentar algo que aconteceu no passado. Eu tô com tinta verde que não adianta nada. E aí nós temos a questão do wish mais o past simple, que você vai usar a palavra wish, que ela é fixa com passado simples, um verbo no passado simples, quando você quer que uma situação no presente e no futuro fosse diferente. E o wish mais o passado perfeito, o verbo conjugado no passado perfeito, quando você quer expressar um arrependimento por uma ação passada. E aí a gente viu que fica a seguinte situação, aqui, ó. Wish mais past simple vai ficar como? Tem um exemplo aqui para vocês, dois exemplos, na verdade. Olha só, a situação é a seguinte. I don't have his mobile phone number. Eu não tenho o número de celular dele. It would be good if I had it. Seria bom se eu tivesse. Aqui é só uma situação mostrando para você que uma pessoa não tem o telefone celular de alguém e que seria bom, né? Seria bom que se ela tivesse. No caso, se eu tivesse, porque ela está falando da situação. E aí ela diz isso colocando nas wish sentences da seguinte forma: I wish I had his mobile phone number. We could tell him the good news. The good news, sorry. E aí ela usa aqui nessa sentença aqui, nessa aqui, a questão da wish sentence, só tá aqui nessa sentença. Essa outra parte é apenas ela completando com mais uma informação que seria importante falar na hora lá para ela, certo? Então, como é que ficaria aqui? I wish I had é a situação de eu gostaria que eu tivesse o telefone celular dele. Então, esse had vem no passado simples e o wish, ele é fixo para todas as frases. Aí tem a situação aqui. I don't study much, eu não estudo muito. It would be good if I studied. Seria bom se eu estudasse, né? Aí a pessoa fala, eu queria ou eu gostaria de estudar mais. Eu gostaria de estudar mais, mas eu não estudo. Eu gostaria de estudar mais. Aí ela fala como? Em inglês. I wish I studied more. Eu queria estudar mais. E o meu verbo study vem aqui no passado simples. Não se esqueça que sempre do lado do wish e antes do wish, você precisa colocar sujeito. Então, sujeito eu aqui, outro sujeito eu, porque é uma pessoa que está falando sobre ela. E lá nas wish com o passado perfeito, como é que fica? I wish you hadn't told me how the film ends. You've spoiled it for me. Então, aqui eu queria que você não tivesse me contado como foi o final do filme. Você estragou para mim. E aí, então, a pessoa, you told me how the film ends. Você me disse como o filme acaba. It would have been better. Seria melhor se você não tivesse me contado. If you had not told me. Aí, outra situação. I wish I hadn't said that. I can see I've upset you. Sorry. Ou seja, eu gostaria que eu não tivesse dito isso. Eu vejo que você está chateado comigo. Desculpa.
Então, a situação aqui é, I did say it, eu disse isso, it would have been better, seria melhor if I had not said that, se eu não tivesse dito isso. Então, a situação aqui, eu coloquei essas duas situações, porque o tempo está curto, eu até passei, mas aqui, ó, você sabe que você vai usar o verbo logo em seguida, depois do seu segundo pronome pessoal, no passado perfeito, tá? Então, eu tenho aqui uma negação, e aqui nós temos o verbo told, e aí logo em seguida eu tenho a negação, mais o verbo said, que vem do verbo say, e está no particípio passado. Então, você sempre vai precisar do seu had na frase, sempre. Sempre, sempre vai usar o had na frase. É fixo quando você usa a frase do passado perfeito. E as confusing words foram as palavras here e here. Here significa aqui, o advérbio de lugar. E a palavra here significa ouvir, escutar, certo? Come here, please. Vem aqui, por favor. Here, presente, aquela situação que eu falei para vocês, para dizer aqui, ou presente para responder uma chamada. E nessa próxima aqui, I wish I could hear your voice again. Eu queria poder ouvir ou escutar a sua voz novamente, usando uma wish sentence aqui. I wish I could hear your voice again. Uma situação, um arrependimento no presente ou no futuro, tá? Porque eu usei o could, o passado aqui. Chegou o momento dela, quase não foi, mas chegou o momento da atividade de sala, o momento que você vai fazer suas atividades, tenho certeza que você vai dar conta. See you then. Bye bye. It's time, chegou a hora, agora sim, let's correct the exercise. Vamos corrigir? Eu não sei se com a minha mão hoje, mas tudo bem, vamos lá. Vamos tirar nossas questions. E aí nós temos um texto, esse texto tem até um impacto lá no final, quando você lê ele, você sente um impacto. Quem aí conseguiu entender o texto, parabéns. E aí nós temos 2 páginas de texto e temos 2 perguntas, certo? Temos a segunda, que é uma interpretação de texto, e a primeira que não é, mas vamos para a interpretação de texto primeiro. De acordo com o texto, escolha a alternativa correta. Então, letra A, os personagens do texto ficou surpreso, pois tanto no céu quanto no inferno todos conseguiam comer com os longos hashi, pauzinhos usados pelos orientais como talheres. B, o personagem do texto era sortudo, pois teve mais de um desejo realizado. C, o desejo do personagem do texto era dar um banquete no céu e no inferno. Letra D, no céu havia comida para todos, mas no inferno não. E letra E, no céu estavam bem alimentados e felizes porque estavam alimentando uns aos outros. Não entendemos ainda nada, porque a gente só está lendo aqui, por caso vocês já fizeram, mas a primeira coisa que vocês tinham que fazer era ler mesmo as alternativas, para você saber mais ou menos do que o texto pode estar se tratando. Então, a gente está vendo aqui sobre céu, inferno, hashi, pauzinhos, aqueles pauzinhos de comida japonesa. Então, será que tem algo a ver com isso? Vamos lá. Então, o título do texto é exatamente isso, Heaven and Hell, ou seja, céu e inferno, o paraíso e o inferno. Heaven, céu, inferno, no caso, o céu é sky, então heaven seria paraíso, seria melhor o paraíso. Só que a gente fala, eu vou lá para o céu, então nesse sentido. Hell significa inferno, o contrário. Vamos ler o texto? Almost everyone has a wish. Quase todo mundo tem um desejo, but not many people make their wishes come true. Mas não muitas pessoas fazem seus desejos se tornarem realidade, come true, se tornar realidade. Once in ancient China, a man had a strange wish. Uma vez na China antiga, um homem teve um desejo estranho. Abre aspas, o desejo dele foi o seguinte: I want to see the difference between heaven and hell before I die. Ele diz que eu gostaria de ver a diferença entre o céu, o paraíso e o inferno antes de eu morrer. He used to say, ele costumava dizer essa situação. Then, então, one day his wish came true. Então, um dia, o desejo dele se tornou realidade. Came true. Se tornou realidade. Agora é o passado de come true. When he was visiting hell, quando ele estava visitando o inferno, he saw tables full of delicious food.
ele viu mesas cheias de comida deliciosa, mas everyone was hungry and angry. Mas todo mundo estava hungry, com fome e com raiva. They had food, eles tinham comida, but had to sit far from the table because they were forced to use very long chopsticks. Então, eles tinham comida. Então, por que eles estavam com fome e com raiva? Mas eles tinham que sentar bem longe da mesa, porque eles eram forçados a usar esses chopsticks bem longos, que são aqueles pauzinhos de comida japonesa, os hashi. Então, eram bem longos, eles podiam ter sentado lá no final, lá no fundo. It was impossible to put any food into the mouth. Era impossível colocar qualquer comida na boca. When the man was visiting heaven, isso foi lá no hell, no inferno. Agora, quando ele estava visitando heaven, o paraíso, he was very surprised. Ele ficou bastante surpreso. Everything looked the same. Tudo parecia o mesmo. Big tables, full of delicious food, ou seja, tinha a mesma coisa, mesas grandes, cheias de comidas deliciosas, people sitting far from the table, as pessoas sentando longe da mesa, and using very long chopsticks, e usando os hashi bem longos para comer, to eat. It was exactly like hell, era igualzinho o inferno. But in heaven, mas no céu, no paraíso, the people were, as pessoas estavam fed é passado, bem alimentadas, and happy e felizes. Do you know why? Você sabe por quê? Do you know why? In heaven, no paraíso, they were feeding one another. They were feeding, que vem de fed, feeding, ou seja, eles estavam alimentando um ao outro. Era a mesma situação, só que no heaven as pessoas estavam se ajudando. Então, essa é a diferença. Na 1, vocês tinham que afirmar qual era o desejo do chinês. E, aliás, o texto afirma que um dia o desejo do chinês se realizou e qual desejo era esse, mas vocês tinham que falar em português. Então, o desejo era o quê? Ele queria que o quê? Ele queria o quê? Tá bem aqui, entre aspas, olha bem aqui. É nas aspas que você consegue essa informação. Preste atenção aqui nessa situação que é aquela questão da pista tipográfica. Você viu aspas aqui, então alguém está falando algo importante aqui. Então, I want to see the difference between heaven and hell before I die. Ou seja, ele queria ver a diferença do céu e do inferno antes de morrer. Então, a resposta aqui seria isso, tá? Em português, ele queria ver a diferença do céu e do inferno antes de morrer. E na 2, de acordo com o texto, escolha a alternativa correta. Então, de acordo com o que a gente leu, certo? A letra E é a resposta correta. No céu estavam bem alimentados e felizes, porque estavam alimentando uns aos outros, certo? Então, a E era a resposta correta. Questão 3. Coloque os verbos em parênteses na forma correta, de acordo com as regras de uso do wish sentences. Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho a seguinte situação. Ó, it, onde que é o meu sujeito que você vai colocar, certo? Tô no errado aqui, tô no errado. O not, essa negação, e o be que vai vir para cá. Então, nesse exemplo, ó, it's so hot today, está muito quente hoje. Eu gostaria, aí vem o it aqui. Por que vem o it? Porque eu não estou falando, eu falo que eu gostaria, mas eu não estou falando de uma situação me envolvendo. Eu estou falando de uma situação que envolve o calor, que não é humano, tá? É algo, não é humano. Então, eu vou usar o it. I wish it were, vem o meu verbo to be para cá no passado simples. O not vem depois, e aí vem o so hot logo em seguida. I wish it were not so hot. Eu gostaria que não estivesse tão quente, beleza? E aqui no were, eu não vou usar para negação auxiliar dele, tá? Eu só uso o verbo to be e o not, mesmo sendo passado aqui, beleza? Na A, it's a difficult question. É uma pergunta difícil. I wish, ou seja, você está numa situação de presente. É uma pergunta difícil. It's a difficult question. I wish, I know, como é que vai ficar?
I de novo. E o seu verbo no passado simples. I wish I knew the answer. Eu gostaria de saber da resposta. Certo? E na B? Na B, presta atenção, você tem uma evidência de passado aqui. Então, deve ser uma wish sentence de um arrependimento de coisas do passado. Então, agora, você vai usar a questão do passado perfeito, tá? Do passado perfeito, não, desculpa, do participo passado. É muito passado, eu estou ficando doida. It was a stupid thing to say. Foi uma coisa estúpida de dizer. Então, ele quer pedir desculpas, né? Dizer que não gostaria de ter falado aquilo, mas aquilo já passou e não tem como mudar. Então, ele fala, eu gostaria de não ter dito isso. Eu gostaria de não ter dito isso. Tem uma negação aqui. I wish I. Então, você vai usar o I aqui também. Jesus. I wish I. Aí você tem aqui o not e o say. Aí você vai, antes de colocar o say e o not, você vai colocar o had, que ele é fixo. Ele é fixo, vem para todo mundo. Então, I wish I had. Aí você vai colocar o que? O not agora, que vem do lado do fixo, had. E o seu verbo say no participio passado. I wish I had not said that. Eu gostaria de não ter dito isso. Beleza? A B é a única que você ia colocar com a questão do particípio passado. Particípio passado. E na 4, a última, olha aí. Leia a tirinha e escolha a alternativa que melhor define o personagem da direita. Aí você tem, só mesmo de você olhar a imagem, você consegue imaginar do que se trata. Porque assim, ele tem aqui atrapalhado, brincalhão, nervoso, preguiçoso, mentiroso. Presta bem atenção aí. Você olha que são dois personagens conversando. Tem um que só tá deitado, tá aqui deitado, continua deitado, permanece deitado. Então eu diria até que de todos esses adjetivos aí, o preguiçoso seria mais o ideal para ele. E realmente é. A resposta é preguiçoso. Sem eu mesmo ler, eu já sei que é preguiçoso. Mas de qualquer forma, lendo, eu diria, work is good for you. Trabalhar é bom para você. It combats depression and improves self-esteem. Combate a depressão e melhora a autoestima. Aí essa pessoa que está ouvindo, ela fala assim, I know, eu sei. I just wish, olha uma frase com wish sentence. I just wish I could do it without doing any work. Eu só queria que eu pudesse fazer isso, questão de trabalhar, sem fazer nenhum trabalho, nenhum esforço. Ou seja, a pessoa é uma pessoa preguiçosa, completamente preguiçosa. Então, aqui a resposta é, tá demais esse final aqui, eu tô com dificuldade nessa caneta chata, preguiçoso. Agora sim, a resposta é preguiçoso. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.